Paz do Senhor a todos. Novamente o profeta Abel. O que eu trago neste vídeo agora, conteúdo deste vídeo não é farejamento de ninguém, é uma pregação, é um testemunho do meu arrebatamento, que Deus me arrebatou em espírito. O meu testemunho de arrebatamento, que Deus mandou eu fazer esse vídeo agora, ele não é como de muitos que tem aí, né? O meu é muito bem mais simples, mais humilde, porque eu não cheguei, como o apóstolo Paulo, ia ao terceiro céu e nem entrei no céu, nem no primeiro céu. Mas Deus mandou eu dar esse testemunho porque eu fui arrebatado. Você vai entender agora, né? Daqui para frente. Testemunho de arrebatamento. Como Deus me chamou como uma das testemunhas do Apocalipse e também como profeta dos últimos dias, para chamar, alertar aqueles que hão de ser salvos, Deus resolveu me arrebatar. Não foi agora. Agora que eu estou fazendo esse vídeo, agora que eu estou testemunhando para ganhar sua alma, para aumentar sua fé. Faz mais ou menos uns 7 anos atrás, Deus mandou eu passar uma prova, um deserto, para mim poder ser usado em libertação, para mim poder orar contra as potestades. Porque se você não sabe, para expulsar demônio em nome de Jesus, para orar contra as potestades dos ares nos lugares celestiais, você tem que ter um preparo espiritual. Senão você vai até fazer a obra, mas você será destruído pelos principados das trevas. E Deus me falou que eu precisava de um aperfeiçoamento nessa época, porque havia uma área da vida que eu não tinha sido. Eu nunca tinha sido mendigo. Tudo eu fui na vida, quase tudo, mas eu não tinha sido mendigo. Para me ser esse profeta, Deus falou que eu tinha que fazer esse curso, eu tinha que passar nesse deserto. Porque você só pode pregar numa área se você tem experiência nela, se você viveu. Como é que eu vou pregar para uma prostituta, para um prostituto, se eu não fui um deles? Como é que eu vou pregar para um viciado em droga, ganhar a alma dele, se eu não fui um drogado? Como é que eu vou pregar para salvar a alma do macumbeiro se eu não tive experiências na macumba? Tem que ter passado a experiência também, não só ter a unção espiritual, mas tem que ter vivido. E eu, para ganhar o mendigo de rua, Deus falou que eu teria que passar também nesse deserto, nessa provação. Aí você fala, mas isso não está escrito na Bíblia, só para você então? Aí você vai lá no céu e pergunta para Deus. Deus falou comigo dessa forma. Você vai ter que passar 30 dias, como você nunca foi mendigo, você vai ter que passar 30 dias dormindo na calçada, na rua. O máximo que eu te permito é ficar debaixo de alguma sacada, de alguma varanda, mas na beira da rua. Não é nem para adentrar para dentro de prédio abandonado, como fazem os viciados em droga, né? É para ficar só no papelão e sem entrar para nenhum prédio. Na calçada mesmo, debaixo das sacadas por causa da chuva. E pequenas coberturas que tem na calçada, né, dos prédios, das lojas. Deus mandou eu fazer essa prova de 30 dias. Na rua, sem ir em casa nenhuma vez. E ali eu estava, quando completou os 30 dias, eu tinha uma rede que eu armava debaixo de 2 árvores. Aonde desse de eu amarrar uma rede, eu estava ali dormindo, eu dormia. Dormindo entre aspas. Os 30 dias eu não dormi nenhuma vez. Como eu nunca fui mendigo, eu não consigo dormir, né? Com mosquito, pernilongo, essas coisas perturbando. Então eu perdi cerca de 8 quilos durante esses 30 dias, porque foi 30 dias sem dormir. Eu dormia durante o dia, mas à noite não.
E no último dia, quando inteirou 30 dias, um mês que eu estava nessa prova, nesse deserto que Deus mandou, para me ser aperfeiçoado, para fazer a obra dele, eu tinha levantado, estava sentado na minha rede, era 6 horas da manhã, quando a minha rede começou a balançar, eu sentado, acordado, porque eu costumava sair para o povo que passava para trabalhar, não ficar zombando de mim, né? Eu não tinha jeito para mendigo, então eu tinha muita vergonha. Eu levantava cedo para sair daquele local, para as pessoas que trabalham não me criticarem. Eu estava sentado ali olhando para o povo passando na rua, já me ajeitando para ir embora daquele local que eu passei a noite. E de repente a minha rede começou a balançar, mas não balançando como no normal, para lá e para cá. Ela começou a balançar no sentido contrário, de punho para punho. Você está entendendo? Não era assim. Começou a balançar de punho para punho, como um Toyota, como aquele automóvel chamado Toyota, aquela caminhoneta, né? E começou a tremer, balançar ao contrário e tremendo muito forte. E eu falei, alguma coisa espiritual está acontecendo nesse momento. Eu vou fechar os meus olhos para ver o que vai acontecer. E vou encostar minha cabeça na rede, como deitando, né? Eu fechei os meus olhos e deitei, encostei a cabeça. Quando eu fechei o olho, encostei a cabeça, aquela rede começou a tremer muito mais forte, balançar, chacoalhar com muita força. E eu fiquei ali sem saber o que estava acontecendo, quando de repente eu senti que 2 mãos como de homens segurou de um braço meu, do outro lado mais 2 mãos segurou do outro braço. Um segurou aqui, outro aqui. Eu olhei, abri o olho e eu vi que eram 2 anjos do Senhor. Os 2 me pegaram, um daqui do cotovelo, do braço, e outro daqui, cada um do seu lado, do meu lado, né? Cada um. E eles não me falaram, não pronunciaram palavra alguma para mim. E eu sentado na rede, eles segurando o meu braço, e a rede tremia muito mais forte ainda. E começou aquela tremedeira muito forte, parecia de uma beneficiadora de arroz. Se vocês conhecem, vocês vão ter noção como era essa tremedeira que balançava tanto a rede como eu. E de repente eu percebi que nós começamos a subir, mas só que levou ali uns 15 minutos para mim subir até a altura do telhado do qual eu estava debaixo. E quando tremia, quanto mais tremia, parece que ali eu estava sendo purificado primeiro, mais do que o tanto que Deus queria para mim poder ser desprendido, mas eu não sabia, porque demorou muito eu subindo, mas quando eu subia eu começava a ver parte do meu corpo ficando para baixo. E até que depois de uns 15 minutos eu cheguei da altura da cobertura, eu pude contemplar o meu corpo do jeito que estava sentado naquela rede e deitado, porque eu tinha escorado a cabeça. E então eu pude entender que eu estava sendo arrebatado, que meu espírito estava sendo arrebatado e meu corpo estava ficando naquela rede. E quando passou ali uns 3 metros daquele telhado, no momento que os meus pés saíram do corpo, que o espírito saiu, que eu vi o meu corpo, acabou toda a tremedeira. Eu tive essa grande experiência, acabou tudo, e eu senti uma paz muito grande, um grande alívio. E cerca de 3 metros acima do telhado, aqueles 2 anjos, eles fizeram, só um deles fez assim com a mão, e ali, com o gesto que ele fez, sobre nós foi formado como uma aeronave, como um foguete, mas somente assim sobre nós, bem pequeno, mas formado não de metal, de luz, como uma luz de solda, uma luz clara, bem resplandecente.
formou aquela aeronave com um gesto da sua mão que ele fez assim sobre nós. E eles continuaram segurando nos meus braços. E quando ele fez aquela aeronave de luz cobrindo nós, começou uma disparada para o espaço sideral. Eu nunca vi tanta velocidade na minha mente humana, mas de dentro daquela aeronave de luz que foi feita, cobrindo nós, eu não me perturbava com a viagem, com a velocidade. Mas eu via que do lado de fora era uma velocidade muito elevada que nós estávamos viajando, para cima. Mas o que eu quero te explicar, como eu falei no começo, para todos vocês, que o meu testemunho ele é muito simples e humilde, é porque eu não entrei ao céu. Não era esse o objetivo do arrebatamento que Deus me levou. Deus já me revelou, eu tenho promessa que Deus vai me arrebatar de cima do monte. Aí sim ele falou que vai me levar ao céu e ao inferno. Mas por enquanto ainda eu não fui. Ele vai me arrebatar, ele já me revelou de cima do monte quando eu estiver orando. Mas nesse arrebatamento que eu estou testemunhando, eu cheguei, os anjos chegaram comigo em 3 minutos de viagem daqui lá. Eu cheguei a ficar para entrar no céu, colado. Só não cheguei a entrar. Aí os anjos pararam, aquela aeronave pararam comigo, é aeronave de luz, não é de metal. Não você vai zombar, né, dizendo, né, que era um ônibus, que era um avião. É tudo poder de Deus, é luz. Que era para mim não sofrer a viagem, né, os intempéries da natureza da viagem. Porque os anjos é anjo, mas eu sou homem. Por isso eles fizeram aquela aeronave de luz sobre nós para fazer esta viagem ao céu. E quando chegou para entrar no céu, eles pararam. E eles falaram que eles não tinham me levado lá para entrar no céu. Não foi essa a ordem de Deus. Era porque como eu iria pregar a respeito do fim do mundo, do arrebatamento, nos últimos dias que estamos vivendo nesta terra, eles falaram que Deus mandou me levar, me arrebatar até ali. Não foi para mim entrar no céu, ainda não era o tempo, mas que era para me ver como seria, como vai ser o fim deste planeta Terra. E eles mandaram eu olhar para baixo, mas a minha vontade era entrar no céu. Eu não queria olhar para baixo, eu queria olhar para cima, eu queria entrar. E eles falaram, não, olha para baixo. E eu olhei para baixo mesmo. E eu vi o planeta Terra mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol. Eu vi o planeta Terra. E eu fiquei observando, mas daí eu levantei o meu olhar e olhei para o céu de novo, querendo entrar. E eles falaram, olha para a terra novamente, olha para baixo, porque assim será a destruição desse planeta. E eu e tu vai pregar, eles falaram para mim. E eu olhei novamente para baixo. Quando eu olhei, eu vi umas labaredas bem pequena começando a rodear a terra, como algo que está recentemente incendiando, pouco fogo. Umas leves labaredas começou a incendiar e aqui e acolá, aos poucos. E eu olhei de novo para o céu. E eles falaram, olha para baixo novamente. E eu olhei para baixo novamente. E desta vez eu vi que a terra estava pegando fogo, as labaredas aumentaram. Já vi agora um fogo vermelho arrodeando a terra. E eu olhei para cima novamente, querendo entrar no céu. E eles falaram, agora olha para baixo, para a terra de novo, para isso nós te trouxemos aqui. E quando eu olhei de novo, eles falaram para mim, agora você vai ver como vai ser a destruição desta terra.
E aquela terra, quando eu olhei, ela estava uma brasa viva. Uma brasa igualzinho o sol. Estava só brasa. E eles falaram para mim, continua olhando firme agora. E depois que eu fiquei ali por alguns segundos olhando aquela brasa viva que estava o planeta Terra, eu vi aquela terra, ela explodiu. Assim como os cientistas pregam que existia o tal do Big Bang, mas ali não era o Big Bang, era uma realidade. A terra, depois de virar uma brasa, ela explodiu e ela sumiu. Não sobrou nem faísca, ela desapareceu. A explosão foi tão grande que não ficou nem faísca no espaço sideral. Se cumpriu o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, que diz que o céu e a terra já não existiam porque não foi achado lugar para eles. Aí eu lembrei desta passagem de Apocalipse 22, que a terra ia desaparecer, não seria encontrado mais lugar para ela. Ela explodiu em fogo. E Deus me levou na Bíblia, Deus me revelou ali na hora para me lembrar da passagem bíblica, na carta do apóstolo Pedro, que diz que a terra vai ser destruída com fogo, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, todas as coisas serão consumidas pelo fogo. E se nós, sabendo que todas essas coisas vão ser queimadas, que pessoas deveremos ser em santo trato e piedade? Por isso, eu encerro esse testemunho. Você que é um crente desapercebido, você que ainda não aceitou Jesus, saiba que daqui a poucos dias, como Deus me mostrou nesse arrebatamento, esta terra vai pegar fogo e vai explodir. Deus me levou, me arrebatou somente para me ver a terra pegando fogo, explodindo. Esses olhos aqui que a terra vai comer, se Deus permitir, porque eu não sei se eu vou ser sepultado ou vou ser transladado, Deus ainda não me revelou. Mas eu creio que eu vou ser transladado porque eu sou uma das testemunhas do Apocalipse. Como homem, eu falo, eu não sei. Mas lembrando da promessa de Deus, eu creio que eu vou ser trasladado porque está escrito lá no livro do Apocalipse 11. Mas depois de morto pela besta, Você pode conferir lá no livro do Apocalipse. Agora, você que está desapercebido, não está obedecendo a sã doutrina, passa a obedecer a partir de agora. Depois de você assistir esse testemunho. Que a terra vai virar uma brasa, ela vai ser incendiada e depois vai explodir com tudo que nela contém. Ela vai desaparecer. Aí só vai restar o juízo final. Porque o juízo final não é aqui na terra. É no lugar que só Deus sabe onde vai ser. Porque a terra vai explodir, vai pegar fogo. Receba esse testemunho para aumento da tua fé. Que Deus me arrebatou. E mais uma coisa eu quero falar para vocês. Medita comigo. Quando eu fui arrebatado para ver a terra explodindo, não entrei no céu, só cheguei na beira dele. Eu não estava dormindo numa cama de luxo e numa central de ar. Eu estava 30 dias como mendigo na rua, numa prova que Deus mandou. Veja bem, se eu tivesse num quarto de luxo, numa central de ar, eu nunca teria sido arrebatado. Nunca! Isso logo Deus me revelou. Eu estava sofrendo 30 dias sem dormir nem um minuto à noite, somente de dia. Eu estava numa prova grande, como mendigo na rua. Se eu tivesse numa central de ar, num quarto de luxo, jamais Deus teria me arrebatado. São os mistérios de Deus. Por isso, jejue, vá para o monte, pague preço.